Livro Impressionantes Fenômenos de Transfiguração, de Ernesto Bozano. Capítulo 11. Caso 11. Entre os médiuns contemporâneos de transfiguração, podemos citar, na França, a Sra. Piquart, na Inglaterra, a Sra. Bullock, com as quais se principiou a experimentar com critério científico, fotografando os fenômenos das transfigurações, que se realizam à luz do dia ou com luzes diversamente coloridas, mas sempre suficientes. Para começar pela Sra. Piquart, observo que o Sr. Barbier, no número de maio de 1924, da Revue Scientifique et Morale do Spiritisme, expõe os métodos rigorosamente científicos com que o hipnotizador M. Piara e o Dr. Potial, de Nice, experimentam com o referido médium. O doutor em apreço já possui uma conspícua coleção de fotografias variadas, entre as quais se acham fotografias de raios especiais que denomina raios bioelétricos, de fenômenos de materializações parciais, de concretizações ectoplásmicas e de transfigurações. O médium Sr. Piquart é envolta em uma roupa aderente, sendo uma e outra previamente revistadas por testemunhas sempre novas, as quais podem levar seus aparelhos fotográficos. Depois de alguns minutos, o médium cai em transe, passando a catalepsia, e durante toda a sessão fica em estado de rigidez, sem que se lhe note o menor movimento. Como disse, as sessões se realizam geralmente à luz do dia, mas para determinadas experiências adota-se a luz vermelha ou verde, ou amarela, caso em que se fotografa a luz do magnésio. Nos casos de transfiguração, a Sra. Piquart muda radicalmente de fisionomia, e quando a efígie é masculina, aparecem-lhe barba e bigodes no rosto. Les apparitions materialisées dos vivantes et des mortis, páginas 149 a 151. Esta, em resumo, a descrição genérica das experiências. Tiro da Light, 1927, página 508, a seguinte narrativa de uma sessão com a Sra. Piquart, assistida pelo Sr. Nielgo, sessão que, entretanto, não atingiu o seu pleno desenvolvimento. Cito-a porque não disponho de outra documentação a respeito e também porque tal narrativa serve para ilustrar as modalidades com que se produzem as manifestações. Relata o Sr. Nielgo. Foi com um sentimento de grata expectativa que entrei na sala das sessões, em casa da Sra. Oudot, Rue du Faubourg Montmartre, Paris, para assistir às experiências com o médium Sra. Piquart, a respeito de quem ouvirá falar com admiração. E o meu interesse fora mais do que nunca estimulado pela conspícua coleção de fotografias obtidas pela Sra. Oudot, nas quais se observa o médium nas variadas transformações do seu transe, pois que a Sra. Piquart é um médium de transfiguração. A Sra. Oudot tinha me explicado que ela entrava em condições de catalepsia, durante as quais se transformava de fisionomia e, quando a efígie representava um homem, apareciam-lhes pelos no rosto. E, com efeito, várias das fotografias por mim vistas atestavam, mostrando-se extraordinariamente interessantes. Ao mesmo tempo que eu, assistiam à sessão um senhor norte-americano, representante de uma sociedade de investigações psíquicas dos Estados Unidos, um senhor inglês, membro de bem conhecida Sociedade de Investigações Psíquicas de Londres, uma senhora inglesa, e 3 senhoras francesas, uma das quais era médium, e uma outra, a mulher de um artista dramático. A Sra. Piquart foi apresentada a nós todos. E uma senhora pequena de aspecto comum, pertence à burguesia e aparentemente é surda. Após a apresentação, retirou-se para pôr uma vestimenta negra muito aprimorada, com um chale negro sobre as espáduas nuas. Em nossa presença, ela mesma enrolou um lenço preto em volta da cabeça e estendeu-se ao comprido sobre o tapete, apoiando a cabeça em uma almofada especialmente preparada.
Estava-se em plena luz do dia e nós começamos a observá-la atentamente. O médium emitiu 2 longos suspiros e logo caiu em estado de transe. Os lábios vibravam fortemente, e os olhos giravam convulsivamente nas órbitas. Depois apareceram sobre a pele do peito e da espádua à esquerda largas manchas vermelhas, e seu rosto se tornou muito pálido. A senhora Oldot levantou um braço do médium, o qual caiu pesadamente sobre o tapete, produzindo um ruído surdo. A expectativa se fazia sempre mais ansiosa. De repente a senhora Oldot exclamou: "Pronto! Neste momento, o espírito entra no corpo do médium." Observamos uma mudança. As bochechas do médium tornaram-se flácidas, caídas, as narinas se dilataram, os lábios se projetaram para a frente. Foi logo tomada uma fotografia da manifestação. Poucos minutos depois o médium despertou. Parecia esgotado e abatido, e foi preciso ajudá-lo a levantar-se. Urgentes negócios a liquidar impediram-me de ficar ainda e, com pesar, fui obrigado a ir-me embora. A experiência revelou-se interessante, mas devo confessar que permaneci um tanto desapontado por não ter logrado observar o fenômeno no seu completo desenvolvimento. E é realmente muito rudimentar o fenômeno de transfiguração, que foi dado ao relator assistir, fenômeno privado de qualquer forma de superposição ectoplásmica sobre o rosto do médium. Assim como se deu, a manifestação aparece como um exemplo assaz modesto de transfiguração por contração dos músculos faciais. Entretanto, são de notar-se as placas vermelhas que apareceram sobre a epiderme do médium, as quais indicariam uma emergência incipiente de transformação ectoplasmática, ou seja, substância emanada do corpo de médiums, que por uma causa qualquer não chegou a progredir. Assim sendo, é claro que se não houvesse o precedente de numerosas fotografias, superposições ectoplásmicas, obtidas pela senhora Oldot, e sobretudo pelo Dr. Plotial, teria sido preferível não citar a experiência.